Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião e nesse vídeo eu vou falar uma coisa para vocês que eu vou tirar o meu imóvel do Airbnb e vou alugá-lo fixo, por mês. E eu vou te explicar por quê. Pessoal, queria convidar antes de tudo vocês a me seguirem aqui no Instagram, então @RomuloVilela, e aproveitem também, se inscrevam aqui no canal para serem notificados sempre que tivermos vídeos novos. Então, eu queria compartilhar com vocês o seguinte, sobre essa questão de para que serve um imóvel e quais as melhores estratégias que a gente deve adotar dentro dos nossos objetivos, né? Então, eu trouxe essa reflexão aqui para vocês em relação a tirar um imóvel do Airbnb e locá-lo de maneira tradicional por um período. Isso não aconteceu ainda, obviamente não aconteceu, mas não veria problema que isso acontecesse e eu vou explicar ao longo desse vídeo o porquê que eu não vejo com maus olhos eu tirar da locação tradicional, da locação de temporada e colocar na locação tradicional. Há um tempo atrás eu tinha um certo preconceito em alugar um imóvel de forma tradicional, mas ao longo do tempo eu fui amadurecendo tanto os conhecimentos sobre mercado, sobre a questão de ciclos imobiliários, de oportunidades, de uma série de coisas, e eu quero compartilhar com vocês aqui agora a minha nova visão sobre rendas imobiliárias como um todo. Então, da mesma forma que existem as rendas fixas e existem as rendas variáveis, com um imóvel não seria diferente, porque uma coisa não exclui a outra. Por mais que a tendência do aluguel por Airbnb, do aluguel por diária, seja você ganhar mais do que o aluguel tradicional, não quer dizer que seja sempre o melhor negócio. Vai depender de uma série de coisas, né? E também o aluguel tradicional tem certos benefícios, como previsibilidade e uma série de outras coisas que cada mercado tem as suas características, sejam positivas, sejam negativas. Não existe o melhor negócio do mundo pelo melhor contexto do mundo possível. Obviamente que a gente sempre vai querer capturar as melhores oportunidades que o mercado nos traz, mas a reflexão aqui é justamente a gente entender por que a gente deve ir para um lado ou ir para o outro lado, né? Inicialmente, eu comprei o meu estúdio de 19 metros quadrados, que inclusive na nossa turma fechada eu abro todos os números, quanto que eu paguei, como que eu reformei ele, como que eu pensei, e eu comprei esse imóvel em 2017 e comecei a rodar o primeiro aluguel em agosto de 2021. Então, você vê, são 3 anos depois que da aquisição, né? Eu comprei na planta e tudo mais, e a ideia da compra desse imóvel foi exclusivamente para a temporada, só que com um projeto arquitetônico, né? O estúdio de 19, afinal, 19 metros quadrados é muito pequenininho, mas eu não quis me limitar somente ao modelo de aluguel por temporada, porque se em algum momento eu quiser alugar ele de maneira fixa, eu gostaria de ter essa possibilidade e ter um imóvel mais bem preparado e mais pensado para isso. Então, por exemplo, em vez de eu colocar um frigobar, eu já optei por uma geladeira. Em vez de eu colocar poucos armários, eu coloquei já um pouco mais de armários do que o normal de uma pessoa que vai ficar 3 noites, 4 noites. Eu posso deixar alguém morando efetivamente nesse imóvel por um período maior, justamente porque eu, desde o começo, já pensei que o imóvel pudesse atuar tanto na parte de aluguel tradicional, quanto na parte de aluguel por diária. E desde que eu comecei a alugar esse imóvel, até hoje que estou gravando esse vídeo, em agosto de 2023, ele nunca foi para o aluguel tradicional. E desde que eu comecei a alugar esse imóvel, a gente sempre manteve ele na temporada. Tem meses que a gente fatura mais, tem meses que a gente fatura menos, mas tem uma média que a gente pode entender do faturamento líquido mensal, porque uma coisa é você faturar, outra coisa é você ter as despesas, outra coisa é o que sobra, né? O líquido, é o saldo final. Isso a gente faz pela Owner Pro, que é uma plataforma que a gente mesmo desenvolveu aqui no canal do Anfitrião, para que você possa fazer o controle das suas receitas e das suas despesas. E através desse controle financeiro, a gente consegue entender, tá valendo a pena a gente continuar com o imóvel no aluguel tradicional, no aluguel de temporada, ou se eu tiver uma proposta de aluguel com uma média durante o período, por exemplo, que eu fiquei com esse imóvel na temporada, se eu acho uma média interessante e eu, por essa média, consigo um aluguel fixo, com menos trabalho, por que não trazer esse imóvel para um outro modelo de negócio como o aluguel tradicional? E da onde veio essa ideia? Quando a gente passou pela pandemia, principalmente os estúdios, né, imóveis pequenininhos, compactos, eles foram os primeiros a serem mais afetados porque
já bastava a pessoa ficar dentro de casa, ela não queria ficar enclausurada num imóvel minúsculo como um estúdio, né? Então, historicamente, eu não ficaria confortável em ter o meu imóvel novamente somente para a temporada. Eu gostaria que em um momento de crise ou coisa nesse sentido, eu pudesse ter a opção e o conhecimento de colocar isso dentro do aluguel tradicional. E aí, a gente só consegue ter a capacidade de enxergar se é um bom negócio estar no tradicional ou não, a partir do momento que a gente tem um histórico financeiro de desempenho daquele imóvel na temporada. Então, eu vou compartilhar com vocês aí alguns números do meu estúdio de 19 metros quadrados referente ao ano de 2022. Então aí vocês vão ver que eu tenho um faturamento médio, como vocês estão vendo aí, de mais ou menos R$2.000, R$2.200, vai depender do período que você pega esse intervalo, que pode variar, né? Às vezes você tem um ano melhor, às vezes você tem um ano que é um pouquinho menos. E eu não me oponho, por exemplo, à possibilidade de conseguir um inquilino fixo me pagando R$2.000, R$2.100, por exemplo, porque se a minha média mensal líquida com a temporada no ano, né, tirando as altas e as baixas, que às vezes tem meses que você fatura mais, meses que você fatura menos, por N razões, você tem essa média. Então por que eu não pegar essa média e tentar já trabalhar esse preço no tradicional de uma outra forma, né? Sei lá, você anunciar no quinto andar, você mesmo fazer um contrato de longo prazo com o inquilino, desde que você tenha esse conhecimento. Então, veja que se a ideia é a gente fazer bons negócios, a gente não necessariamente precisa estar no aluguel de temporada o tempo inteiro. Então, vai depender do objetivo que você tem. Se você tem uma casa de praia, por exemplo, em que você gosta de usar de fim de semana ou gosta de pegar um ano novo e ficar lá, aí, obviamente, que não faz muito sentido você optar pelo aluguel tradicional. Mas é importante você ter essa ideia, essa noção, justamente para que você não se frustre com números. Pô, Rômulo, na baixa temporada, minha casa de praia, eu mal consigo fazer reserva. Obviamente que você tem que saber fazer toda a dinâmica de precificação, porque você tem uma baixa temporada, você tem a alta temporada, e vai depender do objetivo que você quer com aquele imóvel. Esse imóvel que eu comprei, de 19 metros quadrados, vou até deixar o link dele aqui na descrição do anúncio para você conhecer, que é um estúdio bem pequenininho de 19 metros quadrados, que eu comprei no Brás, que é um bairro aqui de São Paulo, famoso pela bagunça de comércio e roupas e tudo mais, né? Então, eu mesmo não comprei para morar, eu comprei exclusivamente para renda. Eu comprei exclusivamente para gerar valor de aluguel. Seja o valor de aluguel no tradicional, seja o valor de aluguel na temporada. E, obviamente, que a grande questão é a seguinte. Como vocês viram, a minha média mensal líquida que eu tirei na temporada, alugando pelo Airbnb, ela é uma boa média mensal, 2.200, às vezes vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a média líquida que eu tiro mensalmente. Só que a gente está falando de um imóvel de 19 metros quadrados. Não necessariamente eu vou conseguir R$2.000 ou R$2.200 líquido de aluguel fixo de um inquilino mensalmente, né? Então você pensa, pô, será que alguém pagaria R$2.000 ou R$2.200 fora condomínio, conta de luz, água, telefone, etc e tal, fora isso, para morar num espaço de 19 metros quadrados? Então eu tô fazendo esse exercício justamente para mostrar que nem sempre a gente vai conseguir esse valor da temporada, porque de fato ele tende a trazer um valor mais interessante para nós ali como investidores, só que eu posso ter a premissa de receber mesmo que um pouco menos do que a minha média mensal e ter muito menos trabalho, porque na temporada a gente tem muito mais dedicação. Você tem enxoval para trocar, se o chuveiro queima, você que tem que resolver, e um monte de outras coisas, né? Você é responsável pelo pagamento de todas as contas, né? Água, luz, etc e tal. Então, eu não vilanizaria, e eu até brinquei nesse vídeo com o fato de que eu vou tirar o meu imóvel da temporada. Ainda não fiz isso, mas se a oportunidade surgir de um aluguel razoavelmente parecido com o que eu venho faturando na temporada vier, eu não me oporia de tirar e colocar em outro modelo de locação. E eu recomendo que você prepare o seu imóvel sempre com esse viés para que você esteja blindado no quesito locação. Imagina que em algum momento você entende que não faz mais sentido para você fazer a temporada, porque ou você se encheu, não tem mais paciência, ou você quer viajar para fora um tempo e você não quer mais se envolver com esse tipo de coisa, nada impede que você coloque esse imóvel no aluguel tradicional. É óbvio que você tem que considerar que no aluguel tradicional, se alguém for fazer essa gestão para você, você tem as taxas, tanto de gestão ali dos aluguéis, né, mensalmente, quanto a remuneração da empresa que for fazer
aquela intermediação. Então, obviamente que isso tem que ir para a conta para saber se faz sentido para você ou não. Geralmente, quem faz a gestão de aluguel fixo vai ser remunerado em um aluguel, né? O primeiro aluguel vai para o gestor daquela acomodação e depois uma porcentagem que pode variar de 5% a 10% mensalmente para gerenciar aquele contrato de locação. E, inclusive, essa é uma estratégia que nós aqui do canal do Anfitrião adotamos para os nossos clientes. A gente trabalha com os dois modelos. Isso também foi uma jogada nova que a gente optou em fazer para ganhar mais tranquilidade nos negócios para os nossos proprietários, porque ou você tem empresas que só fazem temporada ou você tem empresas que só fazem aluguel tradicional. E uma ou outra tem, obviamente, o seu público, os seus negócios, mas se você junta essas duas forças, você consegue ter uma renda muito mais previsível e muito mais estudada com o tempo, sem que você se desespere por algum tipo de negócio ou outro. Quer ver um exemplo? Quando você faz um aluguel, quando você põe um imóvel seu no aluguel tradicional, você tem que estar com o imóvel vazio para fazer visita e tudo mais. E dependendo do preço que você quer de aluguel, você pode demorar muito mais para alugar ou demorar muito menos, ou nunca alugar porque você está cobrando muito mais do que você deveria. Né? Não tem ninguém naquele momento que esteja disposto a pagar aquele aluguel que você entende ser o melhor. Então, quando você, em paralelo, vai testando o preço no tradicional, você vai alugando ele por temporada, mesmo que você ganhe menos do que você gostaria. O importante é que o seu imóvel vai estar rodando na temporada, enquanto em algum momento você pode colocar o inquilino com mais tranquilidade e menos desespero na hora de você fechar um contrato por um preço desesperador. Não é à toa que o Quinto Andar fala que aluga o seu imóvel 10 vezes mais rápido, mas isso tem um motivo de ser. Não tem nada demais do que eles estão fazendo, mas eles pegam muitas vezes proprietários desesperados que querem alugar o mais rápido possível e, obviamente, se você deixa o seu valor de aluguel muito baixo, a chance de você alugar mais rápido é muito maior. É igual o exemplo de vender carro. Se você tem o seu carro hoje, bonito, lá, bonitinho, bem cuidado, e você quiser vender ele amanhã ou daqui, sei lá quanto tempo, mas você quer vender rápido porque você precisa desse dinheiro, e você pode botar seu preço lá embaixo porque você vai conseguir vender. Agora, se você quiser vender pelo preço mais apropriado, vai demorar um pouco mais. Então, com imóvel é a mesma coisa, tanto para compra quanto para aluguel. Você quer vender qualquer coisa para amanhã, você vai derrubar o teu preço lá embaixo, porque sempre vai aparecer alguém para comprar algo de algum desesperado. Então, quando a gente, como proprietário, coloca um imóvel no quinto andar ou em imobiliária no formato tradicional, o que o proprietário quer? Ele quer se livrar do condomínio, do IPTU, ele quer alguém o mais rápido possível. E nesse quer um alguém mais rápido possível, você tende a baixar seu preço porque você quer alugar logo. Então, quando você combina essas duas estratégias de temporada e o aluguel tradicional, você consegue ter uma tranquilidade maior, até para você testar o mercado e saber quanto que o mercado está disposto a pagar no aluguel tradicional do seu imóvel, em vez de você simplesmente ficar desesperado querendo colocar um inquilino a qualquer custo e baixando o preço até onde você acha que tem que baixar para amanhã já ter inquilino. Então toma cuidado com essa iniciativa e por isso que eu quis trazer essa reflexão sobre o porquê que eu não teria problemas em tirar do aluguel de temporada e jogar para o aluguel tradicional, mas com sabedoria e não com desespero. Obviamente que os riscos sempre vão existir. Não é porque você está no aluguel de temporada que você vai estar mais isento desses riscos. Tem muita gente que fala que no aluguel tradicional o inquilino destrói o imóvel, não cuida, faz isso ou faz aquilo, mas isso pode acontecer nos dois âmbitos. Você pode dar muita sorte de pegar um hóspede muito bom, como muita sorte de pegar um inquilino também que vai cuidar muito bem do imóvel e vice-versa. Você pode ter um hóspede que cuide muito mal, obviamente que o dano talvez seja menor, comparado a um inquilino que seja um péssimo inquilino, que não cuide do seu imóvel, inquilino fixo, eu quero dizer, e que depois de, 30 meses você vai ver o estado do imóvel. Porém, por isso que existem ali as vistorias e, de fato, uma empresa que faz todo esse processo ser o mais leve, coerente e seguro possível para que você não seja onerado como proprietário a bancar problemas e quebras e tudo mais dentro de um imóvel. Mas saiba, você como proprietário, que um imóvel desgasta. As coisas, elas podem vir a quebrar, elas podem vir a ficar desgastadas, então tem muitas coisas relacionadas a isso no processo de alocação que você deve considerar antes de ter um imóvel. Mas, se você quiser ter zero dor de cabeça com o imóvel, a minha recomendação é que você não tenha imóvel e não ache que só por ter um imóvel, coloca lá para alugar, pronto, os seus problemas acabaram. Não, você precisa saber e dominar os números, dominar os seus objetivos, saber o que você está fazendo, pensar no longo prazo, porque você pode inicialmente pensar até na renda, mas no longo prazo você pensa na valorização desse patrimônio. Então tem muitas coisas que a gente pode entender e estudar para fazer melhores
para tomar melhores decisões com os nossos imóveis. E essa média que eu falei para você, que eu tirei de 2022 referente ao meu estúdio de 19 metros quadrados, a gente tirou da Owner Pro, que é a nossa plataforma aqui de gestão financeira, para você fazer com o seu próprio imóvel e fazer essa conta, né? Para saber se você está conseguindo ganhar um dinheiro legal e você tomar melhores decisões. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre esta plataforma da Owner Pro, eu quero te dar 20% de desconto em todos os nossos planos, qualquer plano, se você tiver um imóvel ou 10 imóveis, 20% em qualquer plano da Owner Pro. E quem é nosso aluno da nossa turma fechada, Anfitrião 5 estrelas, ganha um ano de Owner Pro Premium para controlar todas as finanças do imóvel, desde a parte do dia a dia, né, de aluguel, de despesas, quanto também a parte de investimento, quanto você pagou no imóvel, quanto que você gastou na reforma, tem ali um módulo só de reforma para você separar tudo que você foi fazendo no quarto, na sala, você cria grupos de despesa e controla todo o seu patrimônio dentro da Owner Pro e a rentabilidade que ele vem te trazendo mensalmente e tudo mais. Fora também essa parte de estatísticas, você consegue ver essa média de aluguel mensal, mais ou menos, entre outras coisas que vocês estão vendo aí na tela, que são muito legais também para quem faz aluguel de temporada e consiga tomar melhores decisões baseadas aí nos números que vocês estão vendo. Porque tem muita gente que antes de usar a Owner Pro fala para mim, Rômulo, eu comecei a usar a Owner Pro e eu descobri que eu estava tendo prejuízo, nem sabia. Pois é, antes, o problema não é você ter prejuízo em si, a não ser que você saiba que você está, por exemplo, tem gente que financia imóvel, e aí o cara fica no 0 a 0 ali. Não tem problema nenhum você fechar no 0 a 0 ou fechar no negativo, porque você está financiando o imóvel, você tem ali um dinheiro que está sendo investido naquela propriedade. Mas o importante é que você tenha o controle sobre esses números para aí sim, de uma forma mais longe, assim, você consegue olhar e entender, não, vou continuar na temporada porque está indo muito bem, estou ganhando um bom dinheiro e não vou transferir para o tradicional porque não faz sentido nesse momento, o mercado não está mais propício especificamente nesse momento histórico para aluguel tradicional, porque os preços oscilam, os preços vão para cima, os preços vão para baixo e é isso, né? Tanto no tradicional quanto na temporada, não é diferente, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha aí com um amigo seu que quer comprar um imóvel ou fica na dúvida se ele aluga no tradicional, se ele aluga através do Airbnb, qual vale mais a pena, qual não vale, então compartilha com ele esse vídeo, me segue lá no Instagram e aproveita também para você se inscrever aqui no canal para a gente notificar você sempre que tiverem novos vídeos, ok? Agora me fala aqui nos comentários o que você faria baseado nesses números que eu te falei. Você colocaria no tradicional? Você continuaria na temporada? Faça uma reflexão com os seus próprios números, caso você tenha um imóvel e queira compartilhar aqui com a gente, se vale a pena você manter na temporada e se você teria problemas em colocar no tradicional. Me fala um pouquinho sobre isso, o que você acha e deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal eu lê-los, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.